Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Unipar. Hoje estão presentes Rodrigo Canaval, CEO, e Alexandre Jerussalmy, CFO e diretor de Relações com Investidores, além da equipe de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation e para aqueles que ouvem a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação está disponível para download na plataforma e no site da companhia em ri.unipar.com. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Unipar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Alexandre Jerussalmy, que iniciará a apresentação. Por favor, Jerussalmy, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos ao nosso call trimestral de resultados do segundo TRI de 2025. Lembrando que essa apresentação já está disponível no site de RI da companhia e que os números aqui apresentados estão ajustados pela exclusão dos efeitos da regra contábil IAS 29, referente a economias hiperinflacionárias, como é o caso da Argentina. Então, começando pelo slide 4, seguimos no segundo TRI de 2025 com alguns desafios externos difíceis, com destaque para o ciclo petroquímico, que segue em baixa, com margens muito apertadas. Então, como exemplo, a referência internacional do preço de PVC caiu 5% no trimestre, enquanto o preço do etileno, que é o principal insumo de PVC, subiu 5%, comprimindo ainda mais as nossas margens. Seguimos também com pressão do PVC importado, que tem se mantido em volumes historicamente altos há alguns meses, sendo que essa pressão será parcialmente atenuada nos próximos meses com a decisão tomada pelo governo brasileiro por meio do GSEX, final de maio, de aumentar a alíquota de antidumping do PVC importado dos Estados Unidos para 43,7%. E outro desafio que merece destaque foi o alto nível de curtailment definido pela ONS, que chegou a 22% no trimestre do total da energia autoproduzida pela Unipar no Brasil. Por outro lado, pessoal, a Unipar tem demonstrado consistentemente um modelo de negócios resiliente, com um portfólio de vendas majoritariamente composto por produtos químicos em relação a vinílicos e concentração nos mercados locais do Brasil e da Argentina. Nós aqui também temos capturado importantes ganhos de redução de custo fixo por meio de uma série de iniciativas implementadas desde o ano passado. Também tivemos uma operação a plena carga, agora no segundo TRI, da nossa nova planta de clorossoda em Camaçari. E proativamente temos melhorado também o perfil da nossa dívida, com alongamento de prazo e redução de custo médio. Como resultado, o nosso EBITDA recorrente atingiu 306 milhões agora no trimestre, mais do que o dobro do segundo TRI do ano passado, com margem de 23% agora nesse TRI versus 13% no mesmo TRI do ano passado. Alcançamos um lucro líquido de 232 milhões agora no trimestre, que é 161% maior do que o lucro líquido do segundo TRI de 2024. E geramos um caixa operacional de 526 milhões agora no trimestre versus 158 milhões no segundo TRI de 24. Em termos de perfil de dívida e gestão de liquidez, finalizamos junho com 1,8 bilhão em caixa, o que nos permite cobrir 39 meses de amortização de dívidas. Nosso prazo médio de endividamento foi de 62 meses,
com 70% da nossa dívida vencendo depois de 2029. E finalizamos o trimestre com uma alavancagem de 0,76 vezes. Então, essa nossa geração de caixa operacional e o nosso confortável perfil de endividamento nos permitiram aprovar no Conselho de Administração de ontem uma nova distribuição de dividendos no valor total de R$ 400 milhões, que será paga ainda agora no mês de agosto. Em termos de performance operacional, na tela 5, nossa taxa consolidada de utilização de capacidade chegou a 80% no trimestre, com a recuperação da produção na Argentina após os efeitos do evento climático no primeiro tri, e também com a operação a plena carga da nossa nova planta em Camaçari. Do total de energia consumida no Brasil, e lembrando que energia é um dos nossos principais insumos, atingimos uma média de autoprodução de 54%, em linha com o trimestre anterior. Só que esse percentual, pessoal, de energia autoconsumida poderia ter chegado a 76% se não fosse o efeito do curtailment estabelecido pela ONS, que chegou a 22% no trimestre. Mas no mês de junho, no entanto, já tivemos uma recuperação e o nível de energia autoproduzida no Brasil já chegou a 61%. Passando para o slide 6, temos a evolução da nossa receita líquida, que no segundo TRI foi 4% menor do que o primeiro TRI de 25, por conta principalmente do efeito da valorização cambial, de 3% no Brasil, e de vendas ligeiramente inferiores no TRI contra TRI, lembrando que a Unipar tem geração de caixa atrelada a dólar. Quando comparamos semestre contra semestre, houve um aumento de 17% em 2025, decorrente principalmente de uma recuperação do preço da soda, apesar de ainda estar em níveis historicamente baixos, e também do aumento de volume de venda de químicos, principalmente de clorados. E lembrando que a Unipar segue focada na produção e comercialização de clorados, por ser um segmento que tem um diferencial de escala, no nosso caso, temos também uma proximidade ao mercado consumidor e além de ser um segmento que não é exposto ao ciclo petroquímico. Na tela 7, a comparação entre os CPVs, o custo do produto vendido, mostra que os valores do segundo TRI e do primeiro TRI de 2025 seguiram praticamente em linha. E isso apesar de que no segundo TRI nós tivemos um aumento do preço de etileno e uma valorização do euro. Tivemos também no segundo TRI um efeito negativo, como eu comentei antes, da performance de energia autoproduzida, por conta principalmente do curtailment estabelecido pela ONS. Tivemos também um volume maior de produção de clorados, produção e venda de clorados e soda vindos da nossa unidade de produção em Camaçari. Tivemos também no segundo TRI ainda uma inflação da Argentina, que apesar de estar caindo mês a mês, ainda segue num nível alto. E temos também uma taxa de câmbio do peso argentino que segue valorizada. Mas apesar desses desafios no segundo TRI, essa nossa performance de CPVs alinhados foi possível muito por conta de iniciativas de redução de custo aqui na Unipar, por meio das quais temos capturado aí um ganho relevante de redução, principalmente na Argentina, e também pela excelência operacional em todas as nossas plantas, com efeito positivo em coeficientes técnicos. Passando para a tela 8, nosso EBITDA recorrente do segundo TRI de 25 foi 306 milhões, mais do que o dobro do EBITDA recorrente do segundo TRI de 24, e isso impactado positivamente pelo maior volume de vendas de clorados no TRI contra TRI, pelo maior nível de preço internacional de soda, pelo efeito positivo do real, que ficou um pouco mais desvalorizado nesse trimestre de agora versus o mesmo TRI do ano anterior, e isso apesar de um volume um pouco mais baixo de vendas de PVC, impactado, no nosso caso, pela pressão dos importados e também de uma redução do preço internacional de PVC. Quando adicionamos o efeito positivo da conclusão em abril de um processo de arbitragem, o nosso EBITDA atingiu 402 milhões no segundo TRI, que representa uma margem de 31%. No comparativo do segundo TRI de 25 contra o primeiro TRI de 25, ou seja, contra o trimestre anterior, nosso EBITDA recorrente foi um pouco menor, principalmente por conta de um volume de vendas levemente menor no segundo TRI
e também pelo efeito negativo da valorização do real. Seguindo para a tela 9, pessoal, nosso lucro líquido do trimestre chegou a 232 milhões, totalizando no semestre 382 milhões. Essa performance reafirma a resiliência da nossa lucratividade, apesar dos desafios externos enfrentados, como já comentei anteriormente. Com base nos resultados, nos sentimos confortáveis em distribuir mais 400 milhões de dividendos agora em agosto, sem prejudicar a nossa rigidez financeira, também como comentei anteriormente. E lembrando que, além dos dividendos, temos recomprado ações no mercado como forma de remunerar os acionistas. Então, nossas recompras já totalizaram 53 milhões de reais agora no semestre. Em relação ao caixa, pessoal, como mostrado na tela 10, temos um saldo de um saldo de 752 milhões de reais agora no final de junho, que é suficiente para cobrir 39 meses de amortização de dívida. Nossa geração de caixa operacional alcançou 526 milhões agora no trimestre, e muito por conta da nossa concentração de vendas nos mercados locais, tanto do Brasil quanto da Argentina. Então, a Unipar é uma empresa que, de fato, exporta pouco para outros países, além desses dois. Tivemos um CAPEX de 237 milhões no trimestre, dos quais 208 se referem ao nosso projeto de modernização tecnológica em Cubatão, e tivemos também uma captação líquida de dívidas no trimestre de 394 milhões, composta principalmente por desembolsos do financiamento do BNDES e também pelo desembolso total da estrutura que envolve a ECE alemã Euler Hermes. E aqui na tela 11, falando um pouco sobre o nosso perfil de endividamento, finalizamos o trimestre com 1 bi de dívida líquida, uma alavancagem de 0,76 vezes e um prazo médio de dívida de 62 meses, com 70% da nossa dívida vencendo a partir de 2029. 75% da nossa dívida está composta por debêntures e praticamente todo o restante está alocado em bancos de desenvolvimento e no financiamento via a ECE Euler Hermes. E agora em julho, concluímos uma transação de liability management que combinou uma nova emissão de debêntures no valor de 900 milhões com o resgate de debêntures antigas de prazo mais curto e custo mais alto. Com isso, conseguimos melhorar um pouco mais, inclusive, o nosso perfil de dívida, como mostrado nesse gráfico pro forma aqui na tela. E o nosso prazo médio pro forma, depois de considerados os efeitos dessa nova emissão de debêntures de resgate das antigas, aumentou para 75 meses como prazo médio da dívida total da Unipar. E o percentual das dívidas vencendo a partir de 2029 aumentou para 91%. Essa nossa nova emissão de debêntures, ela teve séries de 7 e de 10 anos, e ela foi, de fato, a maior emissão já feita na história da Unipar, inclusive com um prazo mais longo. E agora passo a palavra para o Canaval, que comentará um pouco sobre nossos projetos estratégicos. Obrigado a todos e, Canaval, é com você. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, pela apresentação dos resultados. Agradeço também a presença de todos nesta conferência. Como foi destacado, o segundo trimestre permaneceu desafiador para a indústria química, mas a Unipar manteve seu foco na execução, na eficiência e na entrega de resultados resilientes. Do ponto de vista estratégico, avançamos em frentes que sustentam nossa competitividade futura. Os investimentos em andamento estão alinhados à nossa visão de longo prazo, com o CAPEX orientado pelas melhores práticas de ESG e foco na eficiência operacional e na flexibilidade produtiva. Destaco, nesse contexto, o ramp-up bem-sucedido da unidade de Camaçari, que amplia nossa presença regional e nossa capacidade de atendimento a setores essenciais, como o saneamento e o agronegócio. Já em Cubatão, o projeto de modernização tecnológica segue dentro do cronograma, com conclusão prevista para o quarto trimestre deste ano, relembrando que este projeto representa um avanço relevante em nossa jornada de descarbonização e competitividade.
Além disso, avançamos com outros investimentos estratégicos voltados à eficiência e flexibilidade do nosso modelo de negócios. Destaco a ampliação de 15% da nossa capacidade de cloro-soda em nossa unidade de Santo André. Todos esses projetos estão conectados a uma agenda clara de longo prazo, com foco em competitividade, sustentabilidade e geração de valor. A excelência operacional e a responsabilidade na gestão continuam sendo pilares da nossa atuação. O cenário global segue volátil, marcado pelo ciclo de baixa da indústria, pressões inflacionárias e o crescimento de práticas protecionistas. Neste contexto, é essencial que a indústria brasileira, em parceria com as autoridades, siga fortalecendo os mecanismos de defesa comercial e avançando em políticas públicas que promovam a competitividade. O PRESIC é um exemplo concreto de uma iniciativa com grande potencial transformador para o setor. A Unipar segue em frente com um time engajado, ativos robustos e uma estratégia clara e consistente. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra para a Raquel, que irá conduzir nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Canaval. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Só um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Boa tarde, Canaval, Salve, todos aí do time da Unipar. Eu tenho três tópicos aqui para explorar com vocês hoje. Eu vou começar aqui com o primeiro, que é relacionado a Cubatão, né? O que a gente deve esperar aqui para volumes como um todo aqui para o segundo semestre, com a parada para a transição ali da tecnologia em Cubatão. O que vocês imaginam que a gente deveria estar pensando aqui em termos de volume aqui para o segundo semestre? E também aqui em Cubatão, como que a gente deveria estar pensando em desembolso de CAPEX, né? Talvez olhar desembolso de CAPEX de uma maneira mais caixa, dado que vocês têm aí os desembolsos do BNDES para poder tirar aí ao longo do segundo semestre, se vocês puderem ajudar a gente nisso. Meu segundo tópico que eu queria explorar com vocês é a questão de preço. Né? Acho que a gente até comentou um pouco aqui sobre o antidumping do PVC, então tentar testar com vocês um pouco como é que vocês têm sentido o mercado. A gente tem visto aqui também um pouco de discussão na soda cáustica, né? A gente viu agora também, acho que semana passada, se não me engano, a gente viu algumas notícias da Abiquim propondo aumento de tarifa de importação também para a soda cáustica. Então, se vocês puderem comentar como é que vocês estão vendo o preço, ambos, PVC e soda cáustica, e esse pleito da Abiquim para a soda. E por último, acho que inevitavelmente a gente discutir um pouco aqui sobre as notícias sobre a Braskem, né? Que vocês puderem compartilhar com a gente aqui, eu acho que é importante. No que tange aqui, que tipo de ativo que vocês olham, talvez qual o perfil de ativo. A gente já falou sobre isso outras vezes, mas eu acho que se a gente puder ter uma atualização aqui é legal. Obrigado, pessoal. Oi, Rodrigo, boa tarde. Jerusalém aqui falando, obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui pelo CAPEX e depois eu passo a palavra aqui para o Canaval esclarecer as outras questões, tá? Então, em relação ao CAPEX de Cubatão, a gente gastou até o momento aproximadamente 70% do CAPEX total aí do projeto. A gente, como você bem falou, vem desembolsando o financiamento do BNDES. Desembolsamos aí totalmente o financiamento por meio da Euler Hermes também. Então, eu diria que em termos de próximos gastos de CAPEX vis-à-vis o que a gente ainda tem para desembolsar do BNDES, é bem provável que ainda nesse ano a gente tenha um valor a ser desembolsado pelo BNDES que inclusive ultrapassa aquilo que a gente tem ainda a gastar no projeto, tá? Isso porque os desembolsos do BNDES ele vem com uma espécie de um reembolso daquilo que já foi gasto. Então não é alguma coisa que nos preocupa em termos de liquidez e programação financeira para o restante do ano. Passo aqui para o Canaval comentar sobre as outras questões. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
Bom, comentando sobre o tema do volume que você perguntou do nosso projeto em Cubatão, a companhia vem se reestruturando para um plano de abastecimento. Então, eu diria que os volumes de Cubatão, os impactos dado a interconexão do projeto, serão pouco representativos no volume total sobretudo, no quarto quarter, que é o momento de conexão. Sobre o tema do preço, como você bem colocou, nós tivemos a aprovação do antidumping, porém, no mercado de PVC, nesse momento, há um grande estoque na cadeia. Isso nos dá uma dificuldade de emplacar, vamos dizer assim, repassar os efeitos do antidumping. E vale lembrar também que o preço de PVC no mercado internacional vem caindo. Então, a gente tem um aspecto positivo, que é a implementação do antidumping, mas a gente tem também um aspecto, eu diria, negativo, que é a velocidade de implementação do antidumping bastante reduzida, dadas as condições atuais de mercado. E sobre o tema que você comentou sobre aquisições, no final do dia, eu acho que a nossa resposta é sempre a mesma, né? Nós somos uma companhia que trabalha para estar sempre saneada e estruturada para buscar as oportunidades e seguimos constantemente avaliando e buscando as distintas oportunidades que podem aparecer. Obrigada, Canaval. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Por favor, Regis. Boa tarde, Raquel, Canaval, Alexandre, obrigado aí pelo espaço. Se me permitir insistir um pouco no tema lá de Estados Unidos, talvez, sei lá, não sei se particularmente sobre o deal específico que vocês soltaram, um fato relevante, mas pensar um pouco no momento, assim. Existe algum tipo de sinergia com o negócio de polipropileno, ou mesmo de polipropileno ou de propeno, e uma outra coisa talvez mais conceitual, assim, que no momento de baixa do ciclo, né, da commodity, normalmente é um momento difícil de conseguir fechar negócio, né? A menos que o vendedor precise muito se desfazer dos ativos, e geralmente você tem uma dispersão de valor, né, divisão de valor, e também fica difícil de se alavancar com capital de terceiro se o ativo comprado não tiver EBITDA, né? Então, enfim, queria fazer a pergunta talvez aqui num âmbito mais conceitual para a gente pensar um pouco como é que interpreta esse tipo de oportunidade para a empresa. Oi, Regis, boa tarde. Obrigado aí pela pergunta, Jerusalém aqui falando. Então, a gente acabou, na verdade, de publicar um fato relevante, né, por meio do qual a gente esclareceu de fato que foi assinado um acordo de confidencialidade com a Braskem, mas é um pouco do que o Canaval comentou, e isso a gente vem divulgando já faz alguns anos, né? A empresa vem se preparando para ficar cada vez mais preparada, mais pronta para crescer. Esse crescimento é possível que aconteça no exterior, né? Mas o que a gente faz com muito cuidado, muita cautela, Regis, é de fato uma análise muito criteriosa e seletiva, justamente para não colocar em risco esse nosso modelo de negócio que a gente considera muito resiliente, né? Então, você comentou sobre a alavancagem, sobre o tipo de ativo. De fato, a gente avalia tipo de ativo, negócio, mercado, qual que seria o efeito em alavancagem. Eu diria que essa questão de alocação de recursos, alocação de capital aqui na empresa é um item que é feito com extremo cuidado, tá? Então, se desde que a gente passou a comentar sobre essa ambição de crescer, não apareceu nenhum negócio, não foi por falta de análise, pode ter certeza. Foi porque, de fato, não surgiu a oportunidade correta, nas condições corretas, então, nesse sentido, a gente preferiu não fazer negócio. E esse tema, esse objeto do fato relevante, nada mais é do que mais uma iniciativa nesse sentido, para a gente verificar se existe ou não uma oportunidade, assim como outras oportunidades que a gente também avalia no mercado de maneira geral. Perfeito. Se me permitir, talvez só mais um follow-up nessa questão e uma outra num tópico que o Rodrigo até já tinha tocado um pouco, mas
nesse tema do M&A, eu estou interpretando da tua resposta que, vamos dizer, a preferência aparentemente é uma coisa, são talvez stakes menores ou ativos que caibam dentro do balanço da companhia e não grandes transações que, vamos dizer, necessitariam levantar capital ou muito transformacionais. Foi um pouco o que eu entendi, o que eu interpretei, e aí me corrija se eu estiver errado, talvez da predileção aí do tipo de ativo. Esse é um follow-up, e o outro tema é na tarifa de antidumping, se vocês, de certa forma, já identificaram assim, o que é o second best agora, né? Se teria um limitador, eventualmente, para esse repasse de preço em função de um outro agressor, um outro caminho de importação, ou se tem alguma forma de triangulação, enfim, se tem, no fim, o que eu quero saber é se tem algum player externo ainda que limitaria, talvez, a captura desses ganhos do antidumping. Obrigado. Ok. Então, sobre o tema ainda do M&A, Regis, eu diria que é bastante prematuro para a gente considerar o que seria uma intenção da empresa, se de fato é um negócio maior ou se é um negócio menor. De verdade, varia de caso para caso. O que eu te digo é que a empresa não vai, de forma irresponsável, se alavancar excessivamente, também não vai, de fato, que a gente considera partir para um crescimento para algo que a gente não entenda, que a gente tem plena capacidade depois de integrar e de tirar o máximo proveito desse ativo. Então, eu diria que de fato é bem prematuro para a gente falar um pouco de porte, de tipo de aquisição, justamente porque não tem nada concreto, absolutamente nada concreto, sobre nenhum ativo que a gente vem avaliando. Mas o que eu posso te dizer é que, de fato, e transmitindo até a tranquilidade, aqui a gente toma muito cuidado em alocação de capital e, de fato, ninguém aqui está propenso a alavancar excessivamente a empresa por conta de uma estratégia de crescimento. O Cannaval vai comentar um pouco sobre outro tema. Regis, sobre o antidumping que você tem comentado, próximos agressores, eu vejo que nesse momento o principal agressor do PVC no final do dia está na própria demanda arrefecida, né? O país com uma taxa de juro alta, inibindo projetos e, de certa forma, freando a demanda, impede a aceleração de crescimento de preços, né? Porque o mercado muito inchado. Eu diria que esse é o principal agressor. Se você depois imaginar outros players no mercado, eu diria que tem uma grande incerteza no mercado internacional, dado a todo o tema de tarifaço, que também está fazendo com que os preços dos fretes e os fluxos estejam bastante incertos. Eu diria que, nesse momento, a gente precisa fomentar a demanda. E uma vez que essa demanda existir, aí a gente vai ver os impactos de novas fontes e fretes mais ou menos competitivos, né, para chegar no Brasil. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Só um instante enquanto verificamos outras perguntas. Itaú, né? Temos uma pergunta da Letícia Pinaffi, do Itaú, sobre os impactos da tarifação, quais os impactos à Unipar relativos às tarifações do Trump, se há exportação da Unipar para os Estados Unidos e se há algum impacto indireto. E a segunda pergunta é sobre uma visão do setor, qual é a expectativa de melhora dos spreads químicos e uma adaptação melhor da oferta e demanda do setor. Letícia, boa tarde, obrigado pela pergunta. Bom, a Unipar não exporta para os Estados Unidos, então, nesse aspecto, de maneira direta, ela é pouco impactada por esse tema do tarifaço. Não obstante, a gente tem que observar os impactos na cadeia dos nossos clientes, onde sim, se eu, por exemplo, pego uma reportagem da indústria de calçados do Rio Grande do Sul sendo impactada por essas medidas, isso, de certa maneira, impacta a demanda de PVC. Nesse momento, os impactos são incipientes, mas a gente tem que estar monitorando ao longo do tempo esses potenciais impactos. Sobre o tema da visão para o setor, eu diria que está num momento aí de bastante incerteza. Os spreads estão sendo comprimidos no final do dia como tendências, então significa que a gente tem que ter, de novo, uma rigidez, uma gestão cautelosa e de muito controle para estar passando aí pelos próximos períodos. Essa é a visão de hoje, dado a todo esse cenário e esse contexto da indústria.
Obrigada, Canaval. Temos mais uma pergunta do Regis Cardoso, da XP. Por favor, Regis, pode prosseguir. Obrigado, Raquel. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Só, se me permitir mais um follow-up no tema que vocês comentaram de Cubatão, só se puder comentar um pouco como que é o processo de ramp-up da planta. Eu entendi que a interligação é no quarto trimestre, enfim, como que isso talvez vai se manifestar nos resultados quarto Q 2026? Obrigado. Então, Regis, a nossa conexão, esse ramp-up, bom, nós temos 3 tecnologias existentes, nós temos membrana, diafragma e mercúrio. O que será substituído é o diafragma e o mercúrio. A membrana estará operando basicamente todo o tempo, né? Só uma pequena intervenção. Então, isso assegura que Cubatão não para 100% por um período representativo. E nós estamos preparando os estoques estratégicos para alimentar. Vale lembrar que no quarto TRI, por um tema de sazonalidade, os clorados também reduzem a sua demanda. Então, significa que alguma parada não impacta o número da companhia como um todo, nem pelo nosso planejamento, e nem pelo nosso histórico de vendas. Por isso mesmo a gente colocou no quarto quarter, dado ao arrefecimento da demanda de final de ano nesse período. Entendido. E aí, quer dizer, no primeiro TRI de 26 já deveria estar normalizado? Exatamente, exatamente. Obrigado. Temos uma pergunta que recebemos por escrito do Reinaldo Kramer. Prezados, boa tarde. Gostaria de entender melhor a diminuição da taxa de utilização de eletrólise no período. Se isso foi efeito de uma maior importação de soda e PVC no Brasil ou por alguma parada ou algo do tipo em alguma das plantas. Obrigado, Reinaldo, pela pergunta. Veja, esse tema da eletrólise no Brasil, de fato, ela foi um pouco menor nesse trimestre versus o trimestre anterior, mas mesmo assim não dá para dizer que ela foi baixa, né? Então foi uma eletrólise aí de 82%. Lembrando que essa eletrólise já incluiu a nossa planta de Camaçari também a plena carga. O que a gente faz aqui na Unipar é de fato uma gestão bastante integrada, tá? E aí, quando eu falo integrada, é olhando para os ativos tanto do Brasil quanto da Argentina, do ponto de vista de níveis de produção, níveis de estoque e, obviamente, níveis de venda, né? Então, quando a gente percebe que o mercado está puxando um pouco menos ou um pouco mais, a gente tem uma flexibilidade de ajustar um pouco a nossa produção também, né? No sentido de que, para mercados aquecidos, a gente acaba puxando para cima, e quando a gente percebe que o mercado, por alguma razão, está mais estocado e puxando um pouco menos, a gente acaba tendo a flexibilidade também de reduzir um pouco a nossa capacidade, a utilização da nossa capacidade. Então, eu diria que nesse TRI, em que a gente chegou a uma eletrólise de 82% no Brasil versus 86% no primeiro TRI, a causa raiz foi, de fato, essa gestão integrada que envolveu gestão de níveis de estoque. Obrigada, Jerusalém. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Rodrigo para as considerações finais. Bom, muito obrigado. Gostaria de colocar as considerações que é um orgulho trabalhar com a equipe da Unipar, que vem tendo um desempenho excepcional, mesmo durante um segundo trimestre com bastante incertezas, né, no Brasil, na Argentina, questões econômicas, e dentro desse cenário bastante volátil, nós conseguimos aí resultados
bastante expressivos, movemos muito a nossa agenda de estruturação da companhia, estamos com os nossos projetos aí a todo vapor. Então, agradeço aos colaboradores, aos acionistas, pela crença nesse bom desempenho da Unipar. Obrigado a todos e um bom final de semana.